Queria convidar você para começar esse ano embarcando um novo projeto, que é a Academia Folha Política. Na Academia Folha Política a gente tem muito mais do que um curso que você faz e termina. A Academia tem o meu curso de Logopolítica, que é um curso contínuo, tem também a Agenda 2030, que é um programa semanal de análise da atualidade, e vários outros materiais, e tudo isso forma um conjunto que é de reflexão, de formação pessoal, de preparação nossa para enfrentar todos os desafios da nossa política, do mundo, do Brasil, daquilo que está destruindo nossa liberdade, nossa esperança e também, portanto, um projeto para reconstruir essa esperança a partir de toda uma análise da cultura ocidental, do nosso manancial de cultura que a gente não pode perder e que é o nosso grande arsenal para enfrentar tudo isso, desde Aristóteles, Platão, passando pelas epístolas de São Paulo, Santo Agostinho, até chegar aos nossos autores contemporâneos, analisando também o outro lado, os autores que estão aí programando o fim da dignidade humana e contra os quais a gente precisa combater. Então, esse é o projeto da Academia Folha Política. Se você quiser conhecer e entrar nessa aventura intelectual e pessoal, junto conosco, os links estão aqui na descrição do canal e vamos em frente juntos. Espero contar com você lá. Um abraço. Ficha limpa. Né? As pessoas condenadas por corrupção em segunda instância não poderão apresentar-se como candidatos em eleições nacionais. No Brasil nós já tivemos isso, e acabaram com a prisão em segunda instância, no fundo acabaram com a ficha limpa, acabaram com a corrupção, descriminalizaram tudo. Né? O Brasil hoje é quase que inverteu, né? Hoje nós temos a lei da ficha suja. Se você não tem uma acusação de corrupção no seu currículo, é muito difícil que você se eleja para o Congresso, né? Ou para algum cargo eletivo, né? Sobretudo no Congresso. O Brasil hoje é a ficha suja. Por que que o sistema atua assim? Porque quem tem a ficha suja tem o rabo preso, né? E, portanto, é alguém controlável. Né? O sistema gosta quando alguém com ficha suja é eleito, porque quem maneja o sistema também tem, obviamente, a ficha suja. Então, um puxa o rabo do outro. Então, aquele que é eleito, né, se ele resolver falar da corrupção de quem está no topo do sistema, o sistema vai falar, não, mas você também tem corrupção. Então, uma mão suja a outra, né? Não é uma mão lava a outra, uma mão suja a outra. Né? A lei da ficha suja. O sistema vai selecionando os piores, né? E vai selecionando quanto mais alto, para subir, quanto mais alto a pessoa sobe, mais ladrão precisa ser. Né? Porque mais rabo os outros precisam ter na mão deles, e mais rabo dos outros ele tem na mão dele. Né? Mais compromissos de impunidade recíproca ele precisa ter. Quem chega no topo num sistema como a Argentina, acho que é assim também, no Brasil, conheço um pouquinho melhor, é assim. Quem chega no topo não é apesar de ter a ficha suja, porque tem a ficha suja. Então tentou-se mudar isso, né, com Lava Jato, com lei da ficha limpa, né, mas algo aconteceu no Brasil, é como se fosse uma bruxa, né, que fez o Brasil morder uma maçã envenenada, e de repente a gente estava ali caminhando para um jardim florido, mais ou menos, de limpeza, honestidade, probidade na coisa pública, e de repente acordamos num calabouço de corrupção, né, num cenário de terror, num cenário de uma terra árida, né, sem folhas, sem vento, sem nada, uma terra sem luz. É uma bruxa que parece que nos fez morder uma maçã em algum momento aí do passado recente, porque senão você não entende como é que o Brasil estava caminhando para uma sociedade um pouquinho com a economia menos controlada pelo Estado, né, com mais exigência de honestidade na política, e
de repente virou o que virou. E hoje, né, sem nenhum tipo de vergonha, né, as pessoas estão estabelecendo esse sistema da ficha suja, esse sistema da impunidade total e absoluta. Bem, então, Argentina, ficha limpa, né? Ficha limpa. Outra coisa, aí, entre o simbólico e o efetivo em termos de economia, quer dizer, não é tanto em termos de economia de recursos, embora bastante, mas sobretudo simbólico e sobretudo em termos de poder político para a casta, para a classe política. É o seguinte: reduzir drasticamente a quantidade de contratos para assessores de deputados e senadores. Então, hoje lá, cada deputado ou senador tem de 30 a 40 assessores cada um. E o Milei chama isso de como se cada um tivesse, na verdade, uma pequena e média empresa. E no fundo é isso, né? E no Brasil também, com honrosas exceções, mas os parlamentares, cada um tem, né, dezenas de assessores, e não é tanto, o problema não é tanto o dinheiro que isso representa, como eu digo, embora também, mas sobretudo isso, é um poder para aquele parlamentar, e isso facilita, no fundo, porque esses assessores trabalham para o quê? Para a gestão, né, dos negócios daquele parlamentar, dentro do bazar de negócios que é o parlamento. E na Argentina, obviamente, é assim também. Então, você reduzindo drasticamente isso, né, de repente vai forçar os parlamentares a terem que, então, contratar assessores que realmente estejam ali para analisar os projetos de lei, né, que tenham que lhe deem uma assessoria jurídica, e não para, né, gerir as suas amizades. Pode ser que dê certo, né? Espero que dê certo, e acho que a gente também poderia tentar isso no Brasil. O certo é que o Milei, então, identifica um dos focos do problema, ao dizer isso: olha, os deputados, cada deputado e senador trabalha, na verdade, como se ele fosse ali o chefe de uma pequena empresa, nem tão pequena assim. Acho que não é só reduzir o número de assessores que precisa, né, mas vai dificultar roubar, porque se o cara tinha 30, 40 assessores, né, de repente 2 estavam ali para ler os projetos de lei e os outros 38 estavam ali para, né, ficar fazendo contato ali com alguém que vai arrumar um contrato para um amigo, do primo, aquelas coisas. Bem, precisa muito mais coisa, mas isso é uma delas. E além disso, desregulamentação, né, que é desregulamentar a economia, liberar as energias criativas, empreendedorismo, tudo isso. Mas, então, é um pacote poderoso anticasta, poderoso, né? Vai em fulcros do problema, a questão da atuação dos parlamentares, a questão dos sindicatos, né? A questão da ficha limpa, da corrupção, dos privilégios, né? São medidas poderosas nisso. Eu imagino que não sejam as únicas, depois poderão vir outras, mas isso já dito ali, como eu mencionava, na cara dos sujeitos, tem um poder gigantesco de confrontação. Isso mostra para a população, né, ele está ali falando na casa do inimigo, praticamente está falando aquilo que precisa ser feito. Isso vai gerar uma onda de apoio popular, a meu ver, enorme. E a única maneira desses projetos de lei passarem, porque é assim que a casta vai votar projetos anti-casta. Como é que a casta vai votar projetos anti-casta? Somente com uma pressão popular enorme. Mas essa pressão aumenta quando a população vê o seu líder, aquele no qual eles confiaram, o Milei, chegar ali diante dos caras e desafiar os caras, né? Isso, né, a coragem gera coragem, a coragem chama coragem e apoio. Não só ia ver aqui, eu estou com as medidas completas aqui. Então, fechar o INAD, fechar o negócio lá da comunicação governamental, aposentadorias de políticos, inviolabilidade da propriedade privada,
Isso, não, isso aí já para depois. Desculpa, que essa coisa que eu li aqui está um pouquinho misturando duas coisas. Aposentadorias, lei da ficha limpa, atuação dos líderes sindicais 4 anos, assessores, e eliminação do financiamento público dos partidos políticos. Né? Vai acabar com fundão eleitoral e com fundão partidário na Argentina. Né? Então, cada parlamentar atua como se fosse uma pequena empresa e cada partido atua como se fosse uma empresa. Num regime como o argentino, como o brasileiro. Com uma renda garantida, que vem do Estado, portanto, que vem do contribuinte, e que o chefe partidário vai usar da maneira que ele quiser, no fundo. Antes de mais nada, para garantir a sua própria posição de chefe partidário, e, além disso, para criar dentro daquele partido, através de financiamento de campanha daqui e dali, todo um modelo de filtragem dos piores para chegarem ao topo. Né? O que o fundão partidário garante é isso. Né? Se alguém chegar lá e falar, eu quero ser um candidato, né? Tem aqui meia dúzia de amigos aqui que querem pagar a minha campanha, e então vou concorrer com as minhas ideias e de maneira independente, tal, né? No sistema ideal, assim você teria a maneira de trazer bons cidadãos, pessoas de bem para a política. O que acontece num sistema como o argentino e o brasileiro? Não tem como levar recursos privados. Então, você depende do recurso do partido. Então, é o chefe do partido que vai dizer, que vai escolher quem terá a sua campanha paga por ele, né? Quer dizer, pelos recursos públicos que vão parar na mão dele. Então, ele vai escolher de acordo com as suas visões. Então, no Brasil, você sabe, né? Mesmo partidos considerados de direita, vai ter o chefe do partido que fala, não, esse candidato aqui é muito extremista, olha só, é de extrema direita, ele fala de corrupção, então não pode não. Tem que ser alguém aqui mais maleável, né? Mais habilidoso, como se diz no eufemismo da política brasileira. A política brasileira, quando você diz que alguém é habilidoso, tome cuidado, tá certo? Veja se a sua carteira está no lugar. Provavelmente já não estará mais no lugar quando você vê que alguém é habilidoso, que tem muita habilidade política. Então, esse esquema do fundão eleitoral, partidário, permite isso. É feito para isso, para que os caciques partidários selecionem para concorrer pessoas iguais a eles, e que, à medida que forem subindo, vão, né, cada vez mais estar mais comprometidas com o sistema, Milei, acabar com isso na Argentina, né, se a própria casta for suficientemente pressionada pelo povo para acabar com isso. Bom, o globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. Alô a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre o meu novo curso de Logopolítica, onde eu vou colocar a versão completa daquilo que eu tenho a ensinar sobre o globalismo.
O globalismo nas suas múltiplas dimensões: geopolítica, econômica, social, cultural, filosófica, dimensões que só podem ser entendidas em conjunto e que só podem ser entendidas em conjunto a partir de uma perspectiva logopolítica, ou seja, uma perspectiva do logos. Logos é a essência do ser humano, é a racionalidade, mas é também a linguagem e a capacidade de se comunicar e de sentir a transcendência. E essa essência do ser humano está ameaçada e por isso a gente precisa entendê-la numa perspectiva logopolítica, portanto política, ou seja, que tem a ver com a discussão do destino, com a luta pelo destino. Portanto, logopolítica diz respeito à luta e ao combate pelo futuro da humanidade, pela essência do ser humano, que está ameaçada justamente pelo globalismo. Ensinar isso, para mim, é uma missão que eu quero compartilhar com vocês. É uma aventura intelectual para a qual eu quero convidar vocês, uma aventura que é fundamental para que possamos participar da luta justamente por um mundo verdadeiro, por um mundo autêntico, por um mundo que preserve a essência do ser humano, um destino de uma humanidade livre, de uma humanidade aberta justamente ao Logos e a toda a sua complexidade. Nesse curso você vai entender esses grandes combates, quais são as ideias que estão por trás daquilo que ameaça essa essência do ser humano, as grandes ideias que estão se confrontando, quais são as ideias que precisam ser mobilizadas justamente para a defesa, para a preservação dessa nossa essência. Portanto, é preciso entender as discussões filosóficas que não são puramente abstratas, que têm a ver, que têm efeitos diretos na nossa vida diária. Então, quando nós vemos os fenômenos da inflação, da guerra, da carestia, de várias carências no mundo de hoje, nós estamos diante, no fundo, de processos que têm a ver com as ideias. São as ideias por trás desses processos que determinam a sua problemática. Então, essa concepção de um ser humano sem essência, sem transcendência, que nós vemos hoje na nossa sociedade, essa concepção é que tem consequências dramáticas, inclusive na nossa vida material. Atrás dessa concepção existe um projeto de controle total, um projeto totalitário, de domínio. É por causa disso que nós assistimos hoje a fenômenos que nos parecem caóticos, que nos parecem desconectados, mas que vão acabando com a nossa liberdade, vão desestruturando a nossa sociedade, fazendo com que nós vivamos, mesmo dentro de países teoricamente democráticos, cada vez mais dentro de uma sociedade de controle. Então, nós hoje temos, você certamente tem, dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo. Isso é decorrente justamente de visões parciais, que eu vou procurar cobrir e conectar. Então, não adianta entender apenas economia, apenas conflitos militares, ou apenas algumas questões sociais. É preciso entender as ideias que querem dominar o mundo e as ideias que precisam ser resgatadas para que nós preservemos a liberdade do mundo. Então é isso que eu quero oferecer a você nesse curso de Logopolítica. Nós vamos estudar o conceito, a evolução, a manifestação do globalismo, na história recente, sobretudo, mas ao longo de toda a história humana, as ideias atuais que conformam o globalismo, elas são muito antigas, assim como as ideias de defesa e preservação da essência do ser humano também são antigas. Então nós vamos lá atrás, nos gregos, nos pré-socráticos, Platão, Aristóteles, e vários outros autores ao longo da história, procurar entender tanto as ideias da defesa do logos, da defesa da essência do ser humano, quanto as ideias que hoje ameaçam tão fortemente e tão incisivamente a nossa liberdade